Olá, você que acompanha o programa Folha da Região Entrevista aqui na TV Araçatuba. Hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o advogado Sergei Cobra. Ele é advogado criminalista há 20 anos e está lançando esta cartilha, Prerrogativas, que fala sobre a atuação do advogado no processo judiciário, enfim. E ele está em visita à região de Araçatuba nesta quinta-feira para conversar com advogados, com a categoria, enfim. Sergei, muito bom dia, seja bem-vindo. Qual o principal objetivo da sua visita à região nesta quinta-feira? Olá, Arnor. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. O motivo é debater este poder tão importante para a nação que é a justiça. Eu tenho essa visão que o maior e mais importante poder de Estado de uma civilização é a justiça. Então, nós estamos sempre caminhando. Não é de hoje que eu faço isso. Eu tive uma atuação na OAB há mais de 10 anos. Então eu sempre percorri o Estado para discutir os temas que são candentes, os temas da advocacia e da justiça, que são temas importantes para a sociedade. Nessa cartilha que o senhor acaba de lançar, quais são os pontos abordados? O que o senhor pretende com ela? Assim, ela tá, onde ela está sendo distribuída também? Ela é exclusivamente para a categoria? Não, ela serve para todos os operadores do direito, porquanto a figura do advogado sendo respeitada, ela auxilia não só a legalidade, mas também o equilíbrio necessário para que todas as pessoas que trabalham no judiciário, compõem a justiça, possam valorizar esse profissional, que é tão importante para até mesmo validar as situações de condenações, que nós vivemos hoje no Brasil uma grande fúria com relação a leis, a uma certa indefinição do quadro do que é justiça. Então a cartilha, ela serve para especialmente o advogado, para ele poder entender o papel dele, mas também para as outras autoridades saberem que de uma vez por todas precisam respeitar o advogado. Certo. Porque a lei diz assim e é necessário que isso aconteça para que a justiça funcione. Quais essas situações assim de desrespeito ao advogado que o senhor tem observado assim? Vamos falar especificamente do processo judiciário. Em que situação que elas têm ocorrido assim, principalmente? Olha, elas são diárias. Elas acontecem em audiências, o distrato, a falta de urbanidade, o desrespeito às normas, ao acesso que o advogado deve ter aos autos. Entendi. A entrada de um causídico num fórum, ou mesmo numa delegacia, e até mesmo num presídio, já começa a ser desrespeitada. Ele já é olhado como alguém que não faz parte daquele poder onde ele é a autoridade máxima, juntamente com o juiz e um promotor. Entendi. Então já começa pela revista nos fóruns, que é um absurdo. Deixamos passar indevidamente, até porque juiz e promotor não passa no detector de metais. E advogado nenhum leva uma arma no fórum. Aliás, quem leva a arma é o juiz e o promotor, que tem porte de arma e andam armados. E às vezes fazem audiência armados, o que é um absurdo. Delegacia é a mesma coisa. Presídio, então, nem se fala. O advogado é humilhado para entrar dentro de um presídio. Sendo que a gente sabe que quem põe armas, drogas e celulares nos presídios são os próprios funcionários. Exatamente. Com todo respeito a eles, que tem muita gente séria, mas tem muita gente também que está à mercê da corrupção. Então já começa por aí, Arnon. Você vê como é difícil. Se na entrada, no começo, o advogado já é olhado com desconfiança, você imagina aí o resto, que é a audiência, que é o indeferimento da atuação do advogado, caça a palavra do advogado, agressividade, e o advogado não encontra o respaldo da OAB para dar essa proteção. É por isso que a gente discute prerrogativas. O senhor é pré-candidato à presidência da OAB de São Paulo, a eleição acontece em novembro, né? Mas na ordem, na entidade de classe, já existe alguma discussão, algum movimento no sentido de acabar com essa situação? Olha, eu respeito todas as pessoas que participaram e que participam da ordem. Eu acho que cada um dá a sua contribuição, de acordo com o que pode dar. Entendi. Você não pode exigir que a pessoa dê alguma coisa que ela não tem. Certo. Então, cada um, com a sua parcela, com a sua personalidade, com o seu DNA e com a sua visão do processo, contribui para a classe. Porque todo mundo que vai para a OAB, eu acho que está bem intencionado. Certo. Não existe processo eleitoral. Nem pode, porque a legislação não permite. Que, aliás, é uma legislação arcaica.
Deveria dar mais espaço para quem quer aparecer. No nosso caso, nós fazemos um debate constante e nós somos conhecidos pela advocacia. Mas a nossa preocupação não é eleitoral, nem pode ser. Certo. A minha preocupação é que a advocacia discuta prerrogativas, faça o debate. Entendi. E às vezes você vê isso muito ausente. E às vezes não, de maneira muito contundente, você vê essa ausência desse debate internamente. Só que o problema não é só o debate, é a postura institucional da OAB. Ela precisa verdadeiramente defender o advogado dando o exemplo de cima, onde a inspiração dos dirigentes de classe faça com que o advogado tome uma atitude de enfrentamento. Porque se ele não vê a ordem agindo e protegendo ele, como é que ele vai arrumar inspiração para enfrentar um juiz e um promotor? Certo. Sendo que ele não vai ter depois a retaguarda. Então esta inspiração eu não vejo. E é necessário que a OAB passe uma mensagem de uma vez por todas. Mexeu com o advogado, vai ter a sua consequência seríssima com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é protetora da sociedade civil e da advocacia. Agora, Sergi, dentro desse contexto que o senhor colocou do respeito ao advogado, nós temos visto ultimamente no Brasil, principalmente com esses julgamentos, esses processos, em meio às denúncias de corrupção, um papel de protagonista muito forte do STF, né? Que é o Supremo Tribunal Federal, né? E, inclusive, na questão, durante o julgamento do Mensalão, que foi um caso emblemático, né, da justiça brasileira, muito se colocou ali, inclusive, essa questão do respeito ao advogado em várias audiências, né? Como é que o senhor analisa essa questão, por exemplo, hoje do juiz de direito, que antes era uma figura muito reservada, assim, fechada, né? Hoje ele está assim, hoje ele ganha uma exposição diferente com esses casos. Você acha que com essa, se o termo seria mais correto, mediatização do representante do judiciário, essa questão assim colocou um pouco num patamar um pouco acima, assim, perante as pessoas? Não, né? Não é que eu não concordo. Não sou o que estou afirmando, estou só fazendo uma pergunta. Uma pergunta, claro, exatamente. Não, sem dúvida. Isso é um mito. É um mito, né? Primeiro que a justiça, até por norma constitucional, ela deve ser pública. Todos os atos do Poder Judiciário devem ter publicidade. Está na lei, está na Constituição. Isso foi até mesmo emenda constitucional número 45. Então, a regra do Judiciário é a exposição. O Supremo Tribunal Federal julgou o Mensalão. Foi bom para a sociedade entender um pouco o que é justiça. Muito embora eu seja contra este absurdo que é o foro privilegiado para deputados serem julgados na Corte Constitucional. O Supremo Tribunal Federal é a última instância do Brasil e deve julgar questões constitucionais. Não tem que ficar julgando mensaleiro. Por que um juiz de direito julga todos nós que somos cidadãos e não pode julgar um deputado? Por que tem que ter a atribuição do Supremo? Para uma reserva constitucional também, em que você tem um foro privilegiado. E, na minha opinião, tem que acabar isso urgentemente. Porque o Supremo Tribunal Federal parou durante 2 anos ou mais para julgar um caso importante, sim, mas que poderia ser julgado numa instância primária. Nesse aspecto, acabou sendo positivo porque a gente acabou tendo essa dinâmica, porque a sua pergunta ela é autoexplicativa. Falta para a população conhecer o que é o judiciário, saber o que um juiz faz. Essa figura que você mencionou, reservada, encastelada, não serve para nós. O juiz, quem paga o salário somos nós. Ele é um agente do Estado da mais alta relevância. O Mensalão, então, pode cortar. Ele foi importante nesse aspecto também para a população conhecer, então, mais a personalidade dos juízes, muita gente não gostou do que viu. Certo. Viu posicionamentos difíceis, outros nem tanto. Confundiram a questão constitucional, a questão legal com a questão de mérito. Entendi. Mas o mais importante é isso. O novo profissional, e a OAB tem que entrar nesse assunto, o juiz tem que ter uma formação diferente desse concurso público. Não adianta pegar o cidadão ou a cidadã que tira 10 na prova, sendo que ele não gosta de gente. Ele é esse cidadão aí que você mencionou, reservado. Reservado não serve para ser juiz. Vai ser outra coisa na vida. Pode até ser advogado. Porque o advogado faz o que ele quer. Claro, respeitando o cliente, respeitando as prerrogativas e a ética. Mas juiz tem que estar aberto. Aberto ao povo, aberto aos advogados, tem que receber advogado, porque hoje tem juiz com processo digital
que não quer receber advogado, afrontando a norma também. Então nós queremos um concurso público que até aceite o cidadão que tirou 7, 8, mas que goste de gente, que saiba... Seja humano. Exatamente. Você foi perfeito agora. Que saiba lidar com o humano. Porque justiça é a última esperança do humano. Porque depois que dá tudo errado, você vai para a justiça. Você não pode encontrar um reservado. Você tem que encontrar um cidadão aberto para ouvir a tua demanda. Ainda que seja para negar. Agora, acho que uma outra questão assim, muito importante hoje, quando a gente fala da questão judiciária aqui no Brasil, acho que tão importante quanto combater a corrupção, como nós comentamos aqui, é essa questão da agilidade dos processos, né? E nós vemos assim, alguns avanços nesse sentido, como a questão, penso eu, o processo digital, né? Os próprios Sejusc, né? São Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O senhor acha que essas medidas como essas já avançaram o suficiente? Podem avançar mais? Como é que a OAB pode trabalhar essa questão? Olha, que bom que você me dá a oportunidade, Arnon, de discutir os assuntos. São duas medidas que são avanços. Uma é um avanço relativo, muito relativo. Sim. Que é o processo digital. Primeiro que foi enfiado goela abaixo da advocacia. Não podia ter sido feito assim. Como é que foi? Para bater recordes, o ex-presidente do Tribunal de Justiça disse assim, vou implementar o processo digital. E pronto, acabou com o papel. Não houve preparo, digamos assim? Não, claro que não, até hoje. Até hoje tem até mesmo magistrados têm dificuldade com o sistema. Entendi. O sistema é precário. O sistema não tem funcionamento. Isso é muito comum no interior, o advogado ter várias áreas, trabalhista, cível. E os sistemas não conversam. Você tem que ter um técnico de TI no escritório. Foi uma violência que fizeram com a advocacia e com a cidadania. Porque quem usa advogado é o povo. Não é o advogado por si só. O advogado não usa em causa própria. Ele advoga para alguém. Foi enfiado goela abaixo. Tinha que ser paulatino, papel e digital. Então nós temos uma série de problemas com relação a isso. Temos que rever tudo isso. Muito embora muita gente esteja adaptada, muita gente está fora. Segundo ponto, esse não tem nada de avanço. Sejusc é uma ilegalidade por intermédio de provimento do Tribunal de Justiça que muitas vezes tira o advogado. Para acelerar a justiça, você não pode tirar a defesa. Você não pode afrontar a Constituição desse país. E, lamentavelmente, o Tribunal de Justiça financia essa prática, tirando o advogado do seu ambiente que, por lei, é garantido a ele. Isso é lamentável. Sejusc tem que fechar. Tem a OAB Concilia. Esta sim prevê a presença do advogado. Porque o Sejusc é provimento. Provimento não está acima da lei. E também nisso a OAB deixou passar. Não podia deixar funcionar. Nesse caso aqui o senhor refuta inclusive a tese de solução rápida de conflitos, que o Sejusc em tese teria agilidade para isso? Não, a gente não é contra a agilidade da justiça. Só que essa história patrocinada pelo Tribunal de Justiça de que o processo ele é naturalmente perverso. Entendi. O processo não é o problema é a gestão do processo. A gente vai apoiar iniciativas de agilização, mas desde que garanta o direito de defesa, o respeito ao advogado. Entendi. E as provas. Não adianta nada agilizar por agilizar. Claro que justiça tarda já é injustiça, como dizia Rui Barbosa. Os modelos do Sejusc só existem em São Paulo hoje? Não, existem em vários lugares do estado. Né? Mas eu conheço muitos... São Paulo é o estado. O estado inteiro. Eu conheço muitos lugares em que não estão instalados e não se deve instalar. Deste jeito que está, não. Entendi. Porque realmente suprime a figura mais importante do processo, que é a defesa. Isso é lamentável e nós vamos combater. Né? Agora, só voltando nesse assunto aqui, agora já da sua área, que é a criminalística, né? Nós estamos vendo aí já há pouco mais de um ano essa série de denúncias de corrupção envolvendo as grandes empresas do país, os principais partidos políticos, tudo envolvendo a maior empresa do Brasil também, a Petrobras. Há quem diga que seja por esse envolvimento dos grandes de todas as áreas, do empresariado, dos políticos, o maior esquema de corrupção no país. E muito tem se falado da delação premiada, né? O senhor acredita que esse modelo esteja colaborando suficientemente para o esclarecimento das denúncias? Como que o senhor vê essa questão hoje? Olha, toda inovação legislativa ela causa um pouco de espécie no começo. A inspiração da delação premiada ela vem da própria legislação brasileira, porque ela já tinha previsão lá atrás. Certo. Você lembra que teve um juiz
que hoje é desembargador, naquele caso do Abadia, Certo. ele ofereceu uma delação premiada. E a Procuradora Federal, na época, foi a favor. O Ministério Público foi a favor. Ele só queria ser extraditado do Brasil. Coisa que ele conseguiu depois. Ele ia oferecer 40 milhões de dólares e mais 6 comparsas. O juiz, à época, disse o seguinte: eu não negocio com bandido. A justiça brasileira não faz acordo com bandido. Então, por favor, Polícia Federal, vá atrás. Por favor, não. Determinou. É claro que não ia encontrar nada. E um mês depois ele foi extraditado. Então mudou a cultura. Esse atual juiz agora dessas operações, que com as reservas éticas que eu não posso comentar, que tem advogados no feito, e eu prezo muito pela ética, ele adora a delação. Quer dizer, ele adora no sentido amplo da palavra. Ele usa a lei. Agora, uma coisa é certa. Você não pode confundir. Você não pode usar a delação premiada para que a pessoa confesse um crime. Aí vira tortura. Entendi. Aí vira ameaça. Aí vira coação. Isso não pode. Se você tem a delação, ela deve servir de inspiração por ela mesma. Para contribuir com a investigação. O cidadão tem que querer fazer uma delação visualizando que ele já é culpado. Ou seja, ele faz uma situação em que ele entrega uma organização criminosa inteira, o Estado aceita isso como um benefício, porque você consegue aplacar o crime em uma dimensão maior e você dá um benefício para ele. Não tem nada demais também, viu? Porque o cidadão não vai ser glorificado, não. Ele vai ter uma pena, ele vai ficar numa situação difícil, mas pelo menos você resolve o crime. Não adianta trancafiar a pessoa por anos a fio se você não consegue acabar com o sistema de corrupção. Então, uma legislação até do ponto de vista do legislador muito inteligente. Só que a gente não pode ter abuso para isso. Que não adianta você avançar numa parte e prejudicar o Estado de Direito. Tem que ser sempre respeitado e tem que tomar muito cuidado com as delações. Nós temos aí 18 delações já nessa operação. É muita delação. A Lava Jato, né? É muita delação. Então a gente precisa ter fiscalização. E principalmente a defesa tem que ter acesso. A delação é uma das provas. Ela não é menos nem mais, como colocam. Ela é um elemento de prova que deve ter o cotejo com todas as outras. Com as testemunhas, com as documentais, que prova testemunhal também vale, viu? Certo. Essa história de dizer, cadê o documento? Não é todo mundo que faz corrupção e assina. Né? Então tudo faz parte do sistema de provas em que esse ser humano especialíssimo, que é um juiz ou uma juíza, deve avaliar. Por isso que a gente quer a família forense de volta. Ninguém aqui tem rebeldia. Nós temos a indignação do advogado estar fora desse sistema, mas a gente respeita a magistratura sim, porque é um negócio muito difícil ser juiz. Você imagina avaliar tudo isso, pegar uma delação e avaliar se ela é verdadeira, se ela guarda verossimilhança com as outras provas, ela guarda coerência. Isso é um papel muito difícil. Nós respeitamos muito o magistrado, mas queremos e exigimos o respeito também. Sergei, eu quero então aqui agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né? Para a gente encerrar a entrevista, quero que o senhor diga, né, ao nosso telespectador onde ele pode ter acesso, né, a essa sua cartilha, como ele pode ter, e falar um pouco mais sobre as suas atividades aqui em Araçatuba nesta quinta-feira. Olha, para mim é uma satisfação estar no interior. Eu não nasci no interior, mas eu sou filho de pai e mãe do interior. Meu pai é de Piraju, aliás, é falecido, está enterrado em Piraju, uma cidade perto de Avaré, Ourinhos. Minha mãe é de Rio Pardo, então eu gosto muito do interior. Araçatuba, quero conviver muito mais, sabe por quê? É a primeira vez que vem assim? Não, já vim outras vezes. O problema é que para nós que somos da classe, que trabalhamos na UAB, nós temos a noção de que o interior precisa muito da união. É o lugar... O interior especialmente precisa muito da presença da ordem. Então, eu faço dessa caminhada uma jornada contínua. Certo. Eu quero continuar a frequentar, a vivenciar de perto. As pessoas que me conhecem sabem. Eu não tenho vaidade com relação a isso. Se tiver algum problema com o juízo, pode me procurar. Eu faço isso não com prazer. Faço isso como uma história da minha vida, que se confunde com a defesa da classe. Entendi. Então quero continuar caminhando, distribuindo essa minha obra, ela está impressa, eu espero alcançar todos os advogados e a gente vai continuar trilhando esse caminho. Eu adoro a advocacia, mas tenho uma especial predileção para defender o advogado, porque a gente precisa, enquanto sociedade. Eu também sou cidadão, Arnor. Eu quero uma justiça eficiente e eu sei que o advogado respeitado vai melhorar tudo. O direito de defesa respeitado vai trazer uma harmonia. Precisa ter um equilíbrio
Você não pode ter um desequilíbrio muito grande. Senão nós corremos o risco de termos uma situação que nós não temos depois freio. E aí a barbárie. Não é à toa que mataram aquela mulher no Guarujá porque ela carregava um livro preto. O que é aquilo lá? É a vingança. É o Estado dizendo, nós vamos acusar, nós vamos prender. O povo vai lá, faz a justiça com as próprias mãos e mata uma mulher na rua que carregava uma Bíblia. Sem que ela pudesse dizer uma palavra. Porque foi morta ali, linchada. Porque as pessoas hoje estão muito odiando o crime. E é natural. Todos nós sofremos com isso. Mas nós vamos passar para uma outra fase. A fase de respeito a todos. Para a gente poder ter combate à impunidade, mas com respeito às instituições. Sergei, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Okay? Um abraço. Um abraço. Bom, nosso programa de hoje, Folha da Região Entrevista, vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, a sua participação. Um forte abraço e até o próximo.